Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e estou aqui hoje para fazer um devocional escrito pelo irmão Marcelo Petrucci da Silva. Ele é formado em Teologia e Psicologia, pastor titular da Primeira Igreja Batista de Mantena, em Santa Catarina. Então, o pastor Marcelo escreveu esse texto baseado em Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11, que fala sobre Ananias e Safira. O texto se chama Nem Tudo que é Pequeno é Inofensivo e foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Tá bom? Então, é importante que os irmãos se lembrem que aquilo que eu entendi não é necessariamente verdade absoluta, né? Aquilo que eu entendi pode ser que é aquilo que Deus está falando ao meu coração, mas cada um dos irmãos deve pegar a sua Bíblia, nela meditar, pedir ao Senhor que abençoe, que abra o seu entendimento para que o irmão também possa entender aquilo que está lendo e possa ter uma aplicabilidade na sua vida, tá bom? Então, nosso texto hoje está em Atos 5, de 1 a 11, e eu vou ler com os irmãos. E diz assim, ó. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com a sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas uma parte do dinheiro aos apóstolos, mas, com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro lhe disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-lo, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então, alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e o levaram para fora. E depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido e Pedro lhe perguntou: Foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? E ela respondeu: Sim, foi esse valor. Então Pedro disse: Como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali perto da porta e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e o sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que souberam deste acontecimento. Amado Jesus, que nós possamos ter temor e tremor diante das tuas verdades, diante daquilo que te nos apresenta através da sua palavra. Que possamos ser honestos, que não caiba na nossa vida nem pequenas mentiras, nem grandes mentiras. Que nós possamos andar de acordo com aquilo que tu desejas, porque o teu Espírito sonda os nossos corações e nos conhece. Que nós possamos estar cientes que tu és um Deus onipotente, onisciente, onipresente e ver todas as coisas que fazemos. Obrigada, Senhor, por estar conosco e por sermos tão pequenos e o Senhor nos amar a si mesmo. Perdoa-nos o que te pedimos. Em teu nome, Jesus. Amém. Nossa, irmãos, dá mó medo, né? Porque assim, pra que Ananias e Safira foram fazer um negócio desse? Só que nós fazemos coisas semelhantes ou piores e só temos olhos para ver o que os outros estão fazendo, né? Bom, o irmão aqui, o pastor Marcelo Petrucci, escolheu os versículos 1 e 2, que diz assim, ó: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Bem, em 11 de outubro de 2019, aconteceu um fato bem inusitado que acabou virando notícia.
no mundo da aviação. O que que aconteceu? Um pequeno inseto, entupiu o tubo do pilot de um Boeing 737-800, causando um erro na leitura da velocidade. E a situação ocorreu logo após o avião da Xiamen Airlines decolar. Assim que percebeu que havia algo errado, o piloto fez um pouso forçado. Quem diria que um pequeno inseto seria capaz de colocar em risco uma aeronave de grande porte com centenas de pessoas a bordo? Guardadas as devidas proporções, assim é nossa vida. Coisas pequenas podem gerar verdadeiros desastres. Então aqui ele está mencionando um caso que é muito raro de acontecer, né? Um bichinho assim fez um Boeing ter que aterrissar porque houve um erro de leitura lá, o piloto achou que tinha alguma coisa errada, achou que era imprudente continuar e desceu, e na verdade era só um inseto que estava ali naquele avião, né? Então o que acontece? Muitas coisas nós deixamos passar como se não fossem importantes, né? Os pequenos delitos, né? Como pegar um cartão de transporte de uma pessoa deficiente ou com algum tipo de doença e usá-la, né? Como, por exemplo, sentar no lugar do idoso, do gestante e fingir que está dormindo. São pequenas coisas, né? Que parece que passam desapercebidas. São pequenas corrupções, né? Que a gente vai cometendo, leva um atestado médico que não precisava na empresa, né? Atestado médico falso, mente para o chefe, diz que o carro quebrou, o ônibus quebrou, mas na verdade não, você que sai atrasado. São pequenos, então, pequenas coisinhas que nós fazemos que a gente às vezes não se dá conta que podem gerar grandes problemas. E o que aconteceu com a Ananias e Safira? Eles acharam que não ia ter tanta consequência uma mentirinha daquelas, né? Uma mentirinha santa. Dessas que você conta quando alguém bate a sua porta e você não quer atender, aí você manda o filho dizer que não tá, né? Ou então você atende o telefone, gostaria de falar com a dona Miriam Anitta. Não, ela não tá. Quem tá falando é a empregada dela, só quer deixar recado, né? Quando na verdade é você mesmo que tá falando. Então, muitos de nós cometemos esses pequenos delitos, né? Achando que podem não ter uma consequência maior. E assim foi Ananias e Safira. Eles falaram assim, bom, o terreno vale, sei lá, 100 mil. A gente vende, entrega 80 mil lá para os discípulos, fica com 20 e fala que vendeu por 80 mil, fazemos bonito, né? Todo mundo vai acreditar que nós somos generosos e olha que legal. Ainda a gente fica com 20 mil reais, por exemplo, né? Logicamente que na Bíblia não tem esse valor, mas eu tô aqui querendo supor, né? Então eu fico imaginando que quando eles combinaram isso, eles só pensaram na vantagem, né? Não pensaram nas consequências desastrosas que isso poderia ter. E foi uma consequência muito grande, porque eles pagaram com a própria vida, né? Essa narrativa bíblica confirma o título dessa meditação, que é Nem tudo que é pequeno é inofensivo. Então, muitas vezes, aquilo que nos parece muito ínfimo, muito sem importância, se torna uma coisa muito grande. Então, um pequeno comentário que você faz, uma pequena dívida, uma pequena concessão que a gente faz ao pecado, pode gerar o quê? Um transtorno que a gente nem imagina, né? Então, a gente comete o pecado ali, é um pecadinho, né? Uma mentirinha branca, como dizem, né? Uma mentirinha santa. Não vai dar em nada. E isso vai fazendo com que o Senhor se entristeça, vamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, né? Então, aparentemente, não é nada demais. Mas, no fim das contas, pode ficar muito caro, como foi caro para Ananias e Safira, que pagaram com a própria vida, né?
Então a gente não pode subestimar, a gente não pode duvidar, a gente não pode achar que não vai dar em nada, né? As pequenas coisas. A gente tem que levar a sério qualquer sinal de algo, de que alguma coisa está errada e você pode evitar uma tragédia maior. Então, quando você vê, quando o Espírito Santo toca no seu coração e fala, opa, não tá bom isso aí, parece pequeno, mas isso não é legal, você tem que mudar a sua rota. Então, o que nós temos que fazer? Seguir o exemplo desse piloto aqui do Boeing 737-800. O que ele fez? Ele simplesmente aterrissou para começar de novo. Então, o que nós temos que fazer é, como aquele piloto, logo no primeiro sinal de que havia algum problema, o que ele fez? Aterrissou. Então, a mesma coisa nós, não devemos esperar. Se vemos que algo não vai bem, algo não está em conformidade com a palavra do Senhor, algo que parece pequeno, que pode passar batido, né? E a gente acha que não vai dar em nada. Se o Espírito Santo nos diz que aquilo não é legal, que nós possamos ter ouvidos de ouvir, mudar a rota e recomeçar. Não vamos fazer como Ananias e Safira, né? Que pagaram um preço muito alto por uma mentira que eles contaram que não tinha a mínima necessidade de se contar, né? Eles contaram aquela mentira só para engrandecer. Só que eles perderam a noção do tamanho do Deus que eles serviam, do tamanho do Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Talvez eles achavam, né, que estavam andando no caminho de Jesus, mas não perceberam quem era Jesus, que tipo de Deus era aquele. Então nós temos que ter essa consciência que o nosso Deus é vivo. Ele ouve, ele o tempo todo está com os olhos em nós, sobre os bons e sobre os maus, né? Como diz a palavra, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então que estejamos atentos a isso. E lembrando que nem tudo que é pequeno é inofensivo. Nosso manancial termina assim, ó. Não subestime as pequenas coisas. Elas podem cobrar um preço mais alto do que você pode pagar. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.